Álvaro Furtado toda terça-feira no Band News Station falando sobre saúde e, claro, tirando dúvidas dos nossos ouvintes que sempre podem participar pelo 11 999 592 100. Nosso assunto hoje é transplante. A gente vem acompanhando não só a situação do apresentador Fausto Silva, que fez o transplante de coração no último domingo. Ele estava na fila do SUS, chegou a vez dele, passou por esse procedimento, mas o doutor Álvaro está aqui também, né, na especialidade de infectologista, para falar desse pós-transplante de coração, que não é fácil, né? Há cuidados, há riscos, inclusive de rejeição do órgão, que começam a partir de agora, né, doutor? Explica pra gente como é que funciona. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Roberta. Bom dia, Ivan. Bom dia. É o assunto da semana. Todo mundo está falando sobre transplantes, né? Acho que toda aquela discussão que a gente volta a dizer, existe uma fila de priorização e realmente os critérios de gravidade foram obedecidos no caso do Faustão, né? E só como curiosidade para os ouvintes, acho que é importante a gente falar de história. O primeiro transplante cardíaco foi realizado em 1967, na África do Sul. E depois de 6 meses, aqui no Brasil, Zerbini fez o primeiro transplante em terras nacionais. Existe uma evolução enorme nos últimos anos, quando a gente fala de técnicas de transplante, especialmente também das drogas imunossupressoras. Então, hoje, obviamente, esse pós-operatório imediato ele tem que ser visto com muito cuidado, né? O Faustão vai ser submetido a uma imunossupressão para não ter a rejeição do enxerto transplantado, do novo coração, né? Vai ter que monitorizar a parte infecciosa. Então, é um longo caminho, mas a gente tem que salientar um detalhe muito importante. Esses avanços dos últimos 10, 20 anos no campo dos transplantes, não só do transplante cardíaco, transplante hepático, do fígado, dos rins, transplante de pulmão, possibilita uma expectativa de vida muito maior para as pessoas transplantadas, né? Claro que o cuidado com rejeição, com infecções, vai ter que ser super intensificado nas próximas semanas, mas não é mais aquela mortalidade. A pessoa transplanta, a pessoa vive 2, 3 anos. Hoje, a expectativa de vida pós-transplante aumenta muito se a pessoa que foi transplantada faz o segmento adequado. Então, a gente, claro, muito cuidado, mas com uma excelente expectativa para que a torcida para que tudo dê certo com o Faustão também com relação a esse transplante, né? A gente evoluiu muito, né, doutor? No passar dos anos, eu ouvia relatos aqui na programação, né? A Band está com essa campanha, Doe Órgãos, Doe Vida, de pessoas que foram transplantadas no passado, né? E que eram apelidadas pelos amigos de Frankenstein, de ciborgue, né? E hoje em dia não é uma coisa mais assim. E é legal ouvir que esses riscos que ainda existem, né? Mas hoje são muito mais mitigados justamente porque a tecnologia avançou, né? Exatamente. A gente tem nos transplantes, usualmente, as complicações precoces e as complicações tardias. Nessa fase inicial do transplante cardíaco, o que pode acontecer de ruim é uma disfunção do enxerto logo no começo, né? Desse coração transplantado do Faustão ter alguma alteração, esse ventrículo dele não bobear direitinho. Isso é muito raro acontecer, né? Essa rejeição, essa disfunção primária do enxerto nessa fase mais inicial. Mas dá para tratar isso, depois ele vai continuar fazendo o segmento, né? E você acaba dando medicações para o paciente que fazem o seguinte, que cai a imunidade, para que o sistema imune do paciente não agrida esse enxerto novo coração. Então, para não ter essa rejeição, você coloca drogas muito pesadas que fazem cair a imunidade do paciente. Então, você vai ter que, além de olhar esse paciente, colher exame sempre, se tiver alguma infecção, tratar esse paciente precocemente. Então, mas o avanço é espetacular. A gente escuta aí nas histórias da literatura de 10, 20 anos, realmente com uma expectativa muito curta de vida, né? E hoje não, né? Alguém pode viver mais do que 10, 20 anos com um coração novo, com fígado novo, com rim novo. Isso é muito importante falar, né? E até, doutor, você falou sobre viver aí aproximadamente 10 anos, 15 anos com transplante de coração. E depois disso, o paciente pode precisar fazer um outro transplante? Como é que funciona? Boa pergunta, Roberta. Pode ter até retransplante, né? De retransplantar em algumas situações. Óbvio que aí é um cenário bem mais complicado, né? Porque você já teve uma cirurgia, aí depende da idade do paciente, da imunidade, das outras doenças de base. Mas em algumas situações tem caso de retransplante. Por exemplo, em transplante renal isso pode acontecer, né? Da pessoa ter uma rejeição e ter
novo, tem gente até na fila para retransplante, para um novo transplante. Só para a gente dimensionar para os nossos ouvintes o quanto isso avançou nos últimos anos, né? E quantas pessoas conseguem... É engraçado, o transplante renal, por exemplo, né? Às vezes as pessoas revertem um diabetes, né? O renal faz transplante do rim e do pâncreas ao mesmo tempo. E tem história de pessoas que eram diabéticas e transplantam e deixam de ser diabéticas, né? Então isso é bem interessante como esse campo, né, relacionado a transplantes pode trazer uma enorme qualidade de vida para as pessoas. Imagina a pessoa que faz diálise, aí ganha um rim novo, para de fazer diálise. Então, por isso que a gente, nessa campanha maravilhosa que a Band está fazendo, sobre estimular as pessoas, assim, a gente precisa de doadores, você vai criar uma qualidade de vida melhor para pessoas que estão sofrendo muito, aí aguardando um órgão, aguardando um fígado, um rim, um coração. Então, é por isso que é tão importante, tão relevante falar isso o tempo inteiro para a população. Seja um doador de órgãos. É isso, seja um doador de órgãos, doe órgãos, doe vida. Mais informações você pode telefonar no 136, né? Acessar lá também o site do Ministério da Saúde, as redes sociais da Band. E antes de dar um tchau aqui pro doutor, lembrar que hoje, né, doutor Álvaro, 29 de agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo, vale também essa lembrança, já que a gente está fazendo alguns alertas importantes aqui na programação, né? Nossa, muito lembrado. Infelizmente, a gente tem uma alta porcentagem das pessoas com carga tabágica, fumando, e lembrar nossos ouvintes aí, cigarro aumenta o risco de câncer de várias topografias do organismo, de pulmão, de outros lugares aí, cavidade oral, então bexiga. Então, assim, é óbvio que não é fácil parar de fumar, mas faça uma reflexão. Sempre é tempo de parar de fumar, procure a ajuda de alguém se você não está conseguindo, assim, vários tratamentos para as pessoas pararem de fumar, e realmente a longo prazo pode trazer enormes problemas para o organismo, a carga tabágica, o cigarro. Então vamos fazer essa reflexão também hoje aí para os nossos ouvintes. Com certeza. O Brasil, inclusive, foi o segundo país a alcançar as medidas de combate ao tabaco da OMS, né, com muitas medidas mesmo, de deixar o cigarro mais caro, proibir a publicidade, a propaganda, né? Agora essa campanha para tirar os cigarros com sabores, enfim, e o próprio atendimento no SUS, né? Para as pessoas que querem parar de fumar, que é algo que a gente pode ter orgulho de falar que temos também aqui no país. Importante falar sobre isso. Eu queria registrar, para a gente terminar, já que falamos também do transplante de coração, a mensagem da Suelen Vieira Alves. Ela dizendo aqui que tem um filme que fala de transplante de coração que chama Uma Segunda Chance para Amar. Já viu, doutor? Segunda? Vou assistir, já tá na minha lista aqui. Muito bem. Um Tá beijo, disponível doutor onde? Álvaro. Tá disponível em vários streamers aí. Netflix, Acabei de olhar aqui. um monte Com de- certeza você assina um. Depois eu te Vale. presto a senha, qualquer coisa também. Combinadíssimo. O Ivan vai emprestar a senha para mim e para o doutor Álvaro. Muito Valeu, bom, isso aí, doutor. Ivan. Beijo, Ivan. Beijo, Valeu, boa pros semana, ouvintes aí. bom Tchau, trabalho. tchau. Ótima semana. Tchau, tchau.